Olá, meus amigos e amigas. O vídeo de hoje está espetacular. Eu vou falar de 7 filtros que nós usamos para julgar a realidade. Lá no meu Instagram, eu falei apenas de 5 filtros. Aqui no canal do YouTube, eu vou falar de 7. Então, quem já viu esse tema trabalhado lá no Instagram, vai ter o bônus de ter mais 2 filtros, além de ter a minha explicação, porque através do vídeo a gente tem condições de explicar melhor. Lá no texto escrito acaba ficando algumas lacunas, mas aqui no canal a coisa fica bem mais explicadinha. Porém, apesar de que aqui no canal as coisas ficam melhores explicadas, eu vou pedir um favor. Me segue lá no Instagram, porque irão rolar alguns assuntos que eu não trabalharei aqui no canal. Então eu diria que esse trabalho literário, ele tem uma complementação. Tanto o trabalho lá no Instagram, ele complementa aqui o YouTube, como do YouTube complementa o Instagram. Ambos se completam. Mas vamos deixar de enrolação e explicar melhor o tema de hoje. 7 filtros que nós usamos para perceber a realidade. Primeira coisa, o que são filtros? Filtros são perspectivas cognitivas pelas quais nós vemos o mundo, pelas quais nós percebemos as coisas. Os filtros seriam como espécie de lentes. Se você coloca no óculos uma lente cor-de-rosa, você vê o mundo cor-de-rosa. Se coloca lentes escuras, você vai ver o mundo escuro. Se você tem problema de visão e tira a lente, você vai enxergar tudo embaçado, como eu enxergo. Então, os filtros seriam essas coisas que nós temos no nosso interior que nos faz perceber o mundo de uma certa maneira. Todos nós utilizamos os filtros. Nós temos a ilusão de que nós podemos ver as coisas do jeito que elas são. Mas vou contar uma coisa para vocês. Ver as coisas do jeito que elas são é praticamente impossível. Porque nós somos influenciados pelo tempo e pelo espaço. Um filósofo chamado Kant, olha só que chique. E com essa explicação chique, já vai uma dica bem legal para vocês. Kant dizia que nós, seres humanos, não podemos ver o número. O número seria a coisa em si. Mas nós vemos o fenômeno, ou seja, as coisas através das categorias de tempo e espaço. E aí a minha dica chique é o seguinte. E eu vou dedicar essa dica chique especialmente às mulheres. Mulherada, chega em casa, se você não estiver em casa, estiver assistindo em outro momento, ou tá em casa, no quarto, sei lá. Chega perto do maridão e diz assim: querido! E ele vai te dizer carinhosamente: que é? Querido, você sabia que nós, seres humanos, não enxergamos o número, a coisa em si, mas enxergamos o fenômeno, que são as coisas vistas através das categorias de tempo e espaço. Eu aprendi isso no canal Filósofo dos Livros. Puxa, mulher, depois que você começou a assistir os vídeos do Filósofo dos Livros, você mudou mesmo. Olha só que legal. Eu acho que não teve graça, mas a gente tenta fazer a graça. Então, voltamos aí. Como eu estava dizendo, os filtros são essas lentes que nos permitem ver a realidade. Por exemplo, eu, Fernando Neri dos Santos Júnior, vejo as coisas da minha maneira porque eu sou um ser vivo. Nesse ano de 2022, eu nasci em 1975, eu tive experiências próprias desse tempo.
E eu tive essas experiências na cidade de Santos, basicamente. Algumas experiências foram em cidades como Fartura, Guarulhos, mas a maior parte das minhas experiências são vindas da cidade de Santos. E todas essas experiências, localizadas no tempo e no espaço, fizeram com que eu visse as realidades do jeito que eu as vejo. Talvez se eu tivesse nascido no século passado, eu fosse uma pessoa machista, porque às vezes a gente tem uma ilusão. Ai, as pessoas antigas eram machistas, as mulheres eram submissas. Mas será que se a gente tivesse nascido naquela época, a gente não seria igual? É muito fácil a gente julgar as coisas com a nossa visão do mundo de hoje e não perceber como é que era o mundo antigo, porque a maioria das pessoas elas tinham uma linha de pensamento comum. Tinha algumas pessoas que se diferenciavam, mas a maioria seguia uma linha. Então a gente não pode achar que a gente ia ser o diferentão da época. Não, a coisa não funciona. Santa Teresinha do Menino Jesus até dizia: ah, é muito fácil eu me julgar superior ao ladrão. Mas será que se eu tivesse passado pelas mesmas experiências, as mesmas vivências desse ladrão, eu não seria igual ou até talvez pior? Pensamento de Santa Teresinha. Então, as categorias de tempo e espaço criam filtros que nos fazem enxergar a realidade de certa maneira. Hoje, como eu disse no início do vídeo, eu vou falar de 7 filtros. O primeiro filtro se chama projeção. Projeção, o que é? É nós pegarmos a nossa visão de mundo, o nosso jeito de ser e projetar nas coisas e qualificá-las de acordo com a nossa personalidade. Então, a gente chega e vê um livro, por exemplo. Ah, eu gostei desse livro. Se eu gostei desse livro, o livro é bom. Ah, eu não gostei desse livro, o livro é ruim. E as coisas não são desse jeito. Na realidade, um livro que eu não gostei pode ser um indício de que o livro seja realmente bom. Para exemplificar, para ficar mais claro, imagine o seguinte: eu tenho raiva de pessoas machistas, eu não suporto. Aí eu pego um livro que tem um personagem machista. Já que eu não gosto de uma pessoa machista, com certeza eu não vou gostar do personagem. Mas o fato de eu ter sentido essa repulsa, essa raiva, é uma prova de que o escritor, ele escreve muito bem. Então eu poderia dizer que o livro é bom porque o autor ele tem uma escrita tão boa que ele conseguiu me convencer que o personagem dele é realmente machista e fez com que eu tivesse esses sentimentos. Olha só que bacana a gente compreender isso. Porque a partir do momento que nós vamos entendendo os filtros, nós vamos diminuindo o poder dele nas nossas vidas e vamos ter um acesso maior ao número, que é a coisa em si. Agora, se a gente não compreende essa coisa do filtro, a gente vai sempre ficar com o fenômeno, as coisas vistas através das categorias de tempo e espaço de uma maneira grandiosa. Mas eu alerto o seguinte, gente, é impossível nós vermos as coisas sem filtro. Você achar que vai ver a coisa em si, não rola. Passamos para o segundo filtro. Eu estou aqui com a minha colinha no celular, então eu estou deslizando aqui a barrinha. Extrapolação. Extrapolação é muito parecido com a projeção. Nós projetamos a nossa visão. Só que, na projeção, eu sou um ser humano que estou em constante mudança. Então, eu vou interpretando as coisas de acordo com o que eu sou, mas esse é um de acordo com o que eu sou nos diversos momentos da vida, a partir das diversas experiências no sentido total. A extrapolação, ela é uma projeção ligada ao tempo. De repente eu pego um momento que eu tenho uma experiência boa ou ruim
e eu faço uma qualificação de uma determinada situação. Exemplo, certa vez eu li um livro brasileiro ruim e, a partir daí, eu me congelo com aquela visão e desde aquele momento todos os livros brasileiros são ruins. Eu vejo um homem que não presta, congelo essa visão que surgiu naquele momento, naquela situação. A partir daquele momento, todos os homens serão ruins. Eu vi uma mulher preconceituosa, então eu começo a dizer: todas as mulheres são preconceituosas. E por falar em preconceitos, o preconceito é também um filtro. Ele não está nessa listinha dos 7 filtros que eu vou falar agora, mas eu posso afirmar com certeza que todos os preconceitos são filtros, porque a partir deles nós enxergamos as pessoas como inferiores ou superiores. Por que superiores? Porque se uma pessoa negra, ela sofre um preconceito dizendo que ela é sempre inferior, ela é criança, pequena, e ela passa a acreditar, ela passa a ver o homem branco como superior a ela, porque infelizmente ela foi uma vítima de uma situação e gerou um filtro bem negativo que mexeu com a sua autoestima. E é triste. Às vezes eu tenho amigas que julgam o seu cabelo crespo como feio, porque na infância eu ouvia dizer: ai, cabelo de negro é feio, cabelo crespo, cabelo ruim. Então, preconceito, criou-se aí uma situação. Olha, me dá até uma tristeza. E veja só, que essa situação, esse filtro, até toda vez que eu lembro nele, eu tô bem agora, minha vida tá maravilhosa no atual momento, mas ó, só bastou lembrar disso, já me veio uma tristeza. Essa lente do preconceito me fez perder toda a alegria do momento que eu estava sentindo, funcionou como lente e me projetou uma leve tristeza. Passamos para o outro. Negatividade. Negatividade, ele é próprio daquelas pessoas em que tudo é ruim, nada presta. A pessoa negativa tem uma visão totalmente pessimista das coisas. Ai, o homem não presta, ninguém presta, o clima é ruim, a minha casa é feia, ai, eu não vou conseguir esse emprego. Por mais que você tente demonstrar que no mundo há coisas positivas, não há. Às vezes, com muito esforço, você consegue fazer com que a pessoa tenha uma visão melhor das coisas. Exemplo, uma mulher que está se arrumando, ela se acha muito feia, aí de repente ela diz assim: ai, esse vestido realmente combinou comigo, eu tô bonita. Pena esse cabelo que não combina, esse cabelo tá tão sem graça. Viu só, ela viu o vestido bonito, ela enxergou que combinou com ela, mas ela encontrou alguma coisinha negativa pra ver aí. Isso atrapalha muito, também mexe muito com a nossa autoestima. Outro filtro, a positividade. A negatividade é ruim, mas também essa coisa da positividade excessiva também é ruim. Ai, tudo é maravilhoso, todo mundo é santo, todo mundo é bom, ai, todo mundo é um anjo. Nossa, pessoas muito positivas acabam caindo desse lado, porque elas confiam demais na outra pessoa. A outra pessoa tá ferrando com a vida dela, mas ela acredita que a pessoa é boa e ela não enxerga. Você tenta até abrir os olhos para aquela pessoa, mas ela é tão positiva que ela não vai abrir os olhos. Aí vem um outro que combina com a negatividade e a positividade. Negatividade, tudo é ruim. Positividade, tudo é bom. Cautela. A cautela, ela seria uma mistura da positividade e da negatividade. Porque você utiliza os prós, pontos positivos,
e os contras, os pontos negativos. Então, quem tem cautela, ele tem que ter um pouco dos dois filtros para fazer uma avaliação e tomar uma decisão. Na maioria das vezes a cautela é boa, mas a cautela também não é 100% confiável. Por que que não é 100% confiável? Porque por mais que a gente tente fazer uma coisa equilibrada, sempre nós temos um filtro voltado mais para a negatividade ou um filtro mais voltado para a positividade. A gente acha que na balança está dando tudo certo, mas na realidade não. De acordo com a nossa tendência, essa cautela, essa análise, ela vai ter uma influência e a gente não vai ter realmente um pensamento claro. E fora que não basta ter cautela. Muitas vezes nós somos cautelosos, fazemos as coisas certas, corretas e a coisa dá ruim. E às vezes a gente chega, esquece a cautela, faz o que dá na telha. E a pessoa que está do nosso lado pensa, puxa, o fulano vai se dar mal. E o fulano se dá bem. Às vezes é bom, às vezes, jogar de vez em quando a cautela. O problema é que a gente nunca sabe quando a gente tem que usar a cautela ou simplesmente a gente deixa a cautela de lado e se joga na vida. Em resumo, tudo é uma coisa de tentativa, de erro e acerto. Não vá nessa que se eu fizer tudo certo, porque a vida não é conto de fadas com um final feliz. Às vezes a gente faz a coisa boa enquanto tá fazendo a coisa errada. O que tá fazendo a coisa errada se dá bem. E eu que faço a coisa bem me dou mal. A coisa não vai de um jeito muito legal. Aí temos a confirmação. Outro filtro assim muito utilizado. No mundo, nós somos bombardeados por diversas informações. Recebemos informações positivas, negativas, informações neutras, informações que podem variar de acordo com o tempo. A questão é, diariamente nós estamos recebendo essas informações. A confirmação, ela surge a partir do momento em que eu tenho um ponto de vista sobre determinada coisa, eu tenho um determinado gosto a respeito de certos alimentos, ou eu tenho uma opinião a respeito de uma pessoa e eu só aceito as informações que são válidas para confirmar as minhas opiniões. Isso é muito comum na política. Uma pessoa aí que defende um candidato. Aí o candidato faz uma coisa ruim. A informação negativa do candidato, a pessoa joga fora. A informação positiva, não, isso é verdade. Aí aparece outro erro, tá na cara. O candidato realmente fez a coisa ruim. Mas eu descarto. A mãe coruja, o filho dela, apronta. Mas o filho dela é um santo. Tudo que é elogio, ela aceita. Ela utiliza isso para confirmar a teoria de que o filho dela é bom. Tudo que é informação negativa, não, isso não é verdade. Ó, um exemplo bem prático, e esse exemplo foi dado por um padre que está em processo de beatificação, que é o Padre Léo. O Padre Léo dizia, você sabe qual é a diferença entre o maconheiro e o dependente químico para uma mãe? O dependente químico é o filho daquela mãe. O maconheiro é o filho da vizinha. E é bem isso a coisa. Ai, eu acredito que livro brasileiro é ruim. Então toda vez que eu vejo uma matéria elogiando um livro brasileiro, eu descarto essa informação. Quando está falando mal do livro brasileiro, eu aceito. Ah, tem uma novela que tá boa, a novela é maravilhosa. E estão elogiando o elenco. Ah, mas tem lá a atriz, a Larissa Manoela, por exemplo. Mas eu detesto a Larissa Manoela. Ah, então eu descarto todas as informações positivas a respeito da novela e só aceito aquelas que dizem: ah, a Larissa Manoela está atuando mal. Mas quando vem um elogio, descarto.
É comum, as pessoas têm essa tendência de pegar só as opiniões que lhes são convenientes. Ameaça pessoal, gente do céu. Essa é uma perspectiva cognitiva, uma lente, um filtro muito, mas muito ruim mesmo. A ameaça pessoal surge quando eu enxergo a outra pessoa como um perigo para o meu sucesso. Eu enxergo dons, eu enxergo potencial e eu acho que o fato da pessoa ser bom em alguma atividade, da pessoa desenvolver bem a sua habilidade, vai atrapalhar a minha vida. E a partir daí, o que que eu faço, gente? Eu começo a boicotar o trabalho dessa pessoa. Exemplos? Redes sociais. Eu vejo a postagem da pessoa. Puxa, eu li a postagem, achei muito legal. Mas eu não vou curtir. Porque se eu curtir, ele vai ter mais curtidas que eu. Ele vai ter um sucesso maior, mesmo que seja um sucesso entre só as pessoas da família, seja um sucesso assim mais íntimo, mas ele vai ter reconhecido o seu talento. Então eu vejo, pego lá o celularzinho, eu tô passando o olho, tô olhando, vi? Ó, 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 ó. Não. E às vezes a pessoa, quando vê a ameaça pessoal, ela vê assim: olha aqui, esse aqui é o meu primo. Eu não vou curtir dele, mas eu vou curtir desse aqui, porque se eu curtir esse aqui, ele vai ter mais sucesso que o meu primo, e o meu primo deixa de ser uma ameaça. E às vezes o outro que eu tô dando a curtida é a ameaça de verdade. Mas eu gero uma estratégia. Big Brother também trabalha com esse filtro da ameaça. Pessoal, quando o líder e os membros da casa indicam alguém pro paredão, às vezes a pessoa ela nem gosta, assim, ela até gosta daquela pessoa que ela vai colocar no paredão, mas o líder indicou um fulano. Ai, mas se eu indicar esse aqui, aí o que vai acontecer? Aquele lá do líder vai se salvar. Então eu indico um amigo que eu acho que é mais sorte para aquele outro se dar mal, gente. É ameaça pessoal. Eu trabalho no emprego. Eu sei que um amigo ou um parente está precisando de emprego. Surgiu uma vaga. Ah, mas o meu parente e meu amigo tem muitos talentos. Eu não vou indicar para o meu amigo, porque ele é uma ameaça. Autores brasileiros vão dar entrevista. A gente pergunta para ele: e diz aí um autor que seja bom, que você acha que merece, que tenha o seu talento reconhecido. Os autores brasileiros raramente elogiam um outro autor brasileiro, porque tem medo que o outro ali seja conhecido e roube o seu sucesso. Então, ele indica um estrangeiro. Aí você tenta forçar um pouquinho a barra e fala assim: você poderia indicar um autor brasileiro que é bom? Aí só indica gente morta. Aí indica Machado de Assis, Jorge Amado. Mas o outro autor brasileiro que tá próximo, ele não vai indicar ameaça pessoal. Canal de booktubers também. A gente nunca elogia o outro canal porque tem medo que o outro canal faça mais sucesso, que tenha mais visualização, que tenha mais curtidas, que consiga parcerias com as editoras. Tá aí, rola ameaça pessoal. Com ameaça pessoal, acredito eu, se eu não errei nas contas, eu já disse 7 filtros. Eu espero que vocês tenham gostado, por isso já vou pedindo: não se esqueça de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!